Oi, gente! Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso, agora para resolvermos um exercício utilizando a teoria da relatividade restrita de Einstein. Esse é um problema inicial, portanto é bastante simples, mas ele é muito interessante, pois aborda basicamente a experiência realizada pelo físico brasileiro César Lattes, lá nos altiplanos bolivianos, quando ele conseguiu fazer a detecção do meson π+. Então vamos lá, a nossa videoaula de hoje. O enunciado do nosso exercício. Em uma experiência realizada nos altiplanos bolivianos, detetou-se traço de meson π+, a uma altitude aproximada de 4.000 metros em relação ao nível do mar. Se os mesons são formados a partir da colisão de raios cósmicos de alta energia com as moléculas da atmosfera, quando então as moléculas da atmosfera são quebradas, e nessa hora é emitido o meson π, né? O meson π ele é emitido então a altura de 200 km e sobrevive por somente 2,5 vezes 10 a menos 5 segundos. Esse é o tempo próprio de vida do meson. É o tempo que o meson sobrevive nas condições de laboratório, quando ele está ali parado em relação ao laboratório. Determine a velocidade como múltiplo de c com que eles desceram verticalmente até serem observados. São dados do nosso problema, então, a altura H1, onde está localizada a nossa chapa fotográfica, 4 km de altitude. A altura H2 é onde o meson é formado lá no limite da atmosfera, a 200 km de altitude. E o tempo próprio de vida do meson, né, de 2,5 × 10⁻⁵ segundos. Esse é o tempo que o meson sobrevive quando ele está nas condições de laboratório, parado ali no laboratório. O problema pede para que calculemos a velocidade de descida do meson. Na verdade, o que vamos calcular é a velocidade mínima de descida do meson, aquela velocidade suficiente para o meson sair lá da atmosfera, lá do topo da atmosfera, chegar até a chapa fotográfica e logo depois morrer. Então é o tempo justinho para ele chegar e ser detectado. Então vamos lá ao nosso problema. Primeiro, antes de começar a fazer o cálculo relativístico, vamos fazer um cálculo clássico só para nos situarmos com relação ao drama deste problema, né? Então vamos ver o jeitão do problema. Vamos fazer um cálculo, como se diz, uma conta de padaria, né? O meson π vive em tempo de 2,5 × 10⁻⁵ segundos, é o tempo próprio de vida. E neste tempo de vida, ele tem que percorrer a distância, né, ΔS, que vai lá da altitude H2 até a altitude H1, ou seja, 196 km, é a distância a ser percorrida. A velocidade supondo constante, então é só dividir o ΔS por ΔT0 e chegamos a 7,8 vezes 10 a nona metros por segundo. Em múltiplo de c, isso dá 26 velocidade da luz c. Portanto, né, isso aí é um resultado que mostra que seria fisicamente impossível do meson ser detectado, pois nenhum corpo poderia andar mais rapidamente do que a luz. Mas como isso é possível? Como é que o meson foi medido pelo César Lattes, então? É porque, na verdade, todo o cálculo deveria ser feito relativisticamente. Esse cálculo clássico, né, ele está cheio de erros, e é isso que nós vamos ver agora. Todo o problema de relatividade definindo os dois observadores inerciais. Então vamos lá no nosso problema, ver onde é que a gente deveria colocar os nossos dois observadores inerciais. O primeiro deles é bastante óbvio, parado junto à chapa fotográfica. O segundo já não é tão óbvio, né? Vamos colocar o segundo sentado, entre aspas, né, no meson π. Esse segundo observador olhinha vai descer juntamente com o meson π. Portanto, para o observador O, o observador olhinha desce com velocidade v, desce juntamente com o meson. Para o observador olhinha é o contrário, é o observador O que sobe com velocidade v, sobe juntamente com a montanha e junto com a chapa fotográfica, né? O evento 1, é o evento inicial do nosso problema, é aquele momento em que o meson é criado. Então esse é o evento inicial. O meson, né, nasceu a partir de uma colisão, né, de algum raio cósmico com alguma molécula da atmosfera, né? Evento final 2 é quando o meson atinge a chapa fotográfica e logo depois ele morre, né? Então esse seria o evento final do nosso problema. Vamos lá então ao nosso cálculo. Começamos então definindo o que é o tempo próprio e o que é o comprimento próprio no nosso problema. Primeiro, o tempo próprio, né? A pergunta, né? A gente deve fazer, para calcular o tempo próprio, a gente deve começar fazendo a pergunta: qual dos observadores O ou O' mede o tempo próprio de vida do meson, né? E a resposta passa sempre pela observação. O observador que vê o evento 1, o nascimento, e o evento 2, morte,
acontecerem na missão quando medida no seu referencial, é o observador que mede o tempo próprio. Ora, para o meson nasce lá em cima, a 200 km de altitude, e vem morrer aqui embaixo, juntinho da chapa fotográfica. Portanto, para o meson, o nascimento e a morte do meson estão separados por 196 km. Portanto, o O não mede o tempo próprio de vida do meson. É o O' que mede. Para o O', o tempo de vida do meson é o ΔT0, que é 2,5 vezes 10 menos 5 segundos. Para o O, não. Ele vai medir o tempo dilatado, ou seja, o meson vai viver um tempo ΔT que é bem maior do que o tempo próprio de vida ΔT0, pois temos aquela raiz quadrada lá embaixo, 1 menos V2 sobre C2, e essa raiz quadrada é bem menor que 1. Portanto, o ΔT vai ser bem maior do que o ΔT0. Agora, o comprimento próprio. Pergunta, qual dos dois observadores, O ou O', mede o comprimento próprio ou a distância própria percorrida pelo meson? E, novamente, para responder a isso, devemos fazer uma imagem. Temos aí, vamos imaginar que tem uma régua de 196 km que liga o ponto de nascimento do meson até a chapa fotográfica. E aí a pergunta, qual dos dois observadores, O ou O', vai ver essa régua parada? E é lógico, agora, a régua está parada é para o observador O. O observador O, então, é o que mede o comprimento próprio percorrido pelo meson. O O' não, ele vai ver, quando ele está descendo junto com o meson, ele vê a régua passando por ele, ou seja, subindo com velocidade V. Portanto, para o O', a régua está em movimento com velocidade V para cima. O observador O, então, mede o comprimento próprio, ele mede a distância de 196 km de descida do meson. Para o observador O', já é o contrário. A distância que o meson percorre na descida é bem menor do que os 196 km. Vai ser o ΔS0 multiplicado pela raiz quadrada, que é um número menor que 1. Então, temos aí duas situações diferentes que cada um observa, e vamos então fazer a comparação do que um observa e do que o outro observa. O O', para ele, o tempo de vida do meson é o ΔT0, é o tempo próprio, e percorre uma distância ΔS, que é uma distância percorrida. A velocidade que o meson precisa ter nessa descida é só dividir a distância ΔS, que é a distância que o O' acha que ele percorreu, dividido pelo ΔT0, que é o tempo próprio de vida do meson. Isso vai dar, então, aquela expressão ΔS0 dividido por ΔT0 vezes a raiz quadrada. Já para o observador, o meson precisa percorrer a distância própria, o ΔS0, só que o tempo de vida dele é um tempo bem maior do que o ΔT0, pois é um tempo dilatado. Então, a velocidade de descida vai ser os 196 km, a distância própria, dividida por um tempo dilatado. E, novamente, o resultado que chega é o mesmo do O', ou seja, O e O tem a concordância com relação à velocidade que o elétron deve descer. É sempre a mesma velocidade, ΔS0 dividido por ΔT0, vezes a raiz quadrada. Só que cada um vê ou a distância maior ou menor, ou o tempo de vida maior ou menor. Essa é uma diferença entre eles. Mas, pelo que o postulado da relatividade, o postulado 1, já previa, os dois deveriam chegar à mesma conclusão, porque, de fato, o meson é medido pela chapa fotográfica. Vamos ao cálculo da velocidade, então. Vimos que tanto um quanto o outro concluíram que a velocidade tem o mesmo valor, que é aquela expressão ΔS0 dividido por ΔT0 vezes a raiz quadrada. Agora é só fazer um pouco de álgebra, elevar tudo ao quadrado, e daí multiplicar tudo por C ao quadrado, passar os termos com V ao quadrado do lado esquerdo, e aí chegamos finalmente à expressão que isola a velocidade V, e agora é só substituir os valores dados e chegamos à velocidade V com que o meson deve descer. É 0,9997C, portanto, a velocidade é menor que C, e isso é perfeitamente possível, então, que o meson seja detectado pela chapa fotográfica. Não podia ser diferente a conclusão, pois é isso que aconteceu realmente. O César Lattes, afinal, mediu o meson nessa chapa fotográfica. Tanto o observador O como a O' chegam, então, à mesma conclusão, que o meson perfeitamente pode ser medido com uma velocidade de descida menor que C, e é isso que acontece, e é o que o postulado 1 da relatividade previa, que os dois deveriam chegar à mesma conclusão, pois são perfeitamente equivalentes. Comentários finais. Veja como é interessante. Os dois observadores chegam à mesma conclusão, que o meson
consegue alcançar a chave fotográfica com uma velocidade menor do que c. No entanto, eles seguem um raciocínio por caminhos diferentes. Para o Olinha, o Meson consegue atingir a chapa, apesar de viver somente um ΔT0 igual a 2,5 vezes 10 menos 5 segundos. Isso porque ele só tem que percorrer uma distância ΔS de 4,8 km, a distância contraída. Esse cálculo foi feito só substituindo o valor de V lá nas expressões, né, da distância contraída, e pronto, chegamos ao valor ΔS vista por Olinha. Já para o observador O, o raciocínio é um pouco diferente. O Meson ele consegue atingir a chapa, apesar de ter andado aquela enormidade de 196 km. Mas isso acontece porque ele viveu também um tempo muito maior, é um tempo dilatado. É 1 vezes 10 a menos 3 segundos. E aí, cabe a pergunta, né? Afinal, quem é que está certo? Afinal, o Meson vive mais ou a distância percorrida foi menor? Quem é que está certo? A resposta é óbvia. Os dois estão certos. É isso que o postulado 1 da relatividade sempre coloca, né? Dois observadores inerciais são perfeitamente equivalentes. Não tem um certo, outro errado. São dois pontos de vista diferentes que devem ser compatibilizados a partir da teoria. É isso que é a conclusão final do nosso exercício. Com isso, chegamos ao final. Até a nossa próxima videoaula.